vai falando e acaba esquecendo da gravação. Tudo bem que vocês lembram. Então, aí depois a gente tem mais uma aula no dia 26, que é uma introdução mesmo, bem superficial, sobre fluidos e termodinâmica. É só para fazer uma introdução para vocês, porque vocês devem ter isso de uma forma mais detalhada em outras disciplinas aí ao decorrer do curso. Então, a ideia é só fazer uma introdução bem básica mesmo da parte de fluidos e de termodinâmica. E aí, na aula 18, então, eu vou fazer um resumão de toda a matéria que a gente viu ao longo do semestre, aí, um resumão mesmo, né? Não vou resolver muito exercício como a gente faz aqui na aula, mas depois dessa revisão, então, eu resolvo os exercícios como a gente vinha fazendo antes, exercícios que o pessoal teve mais problemas ao longo aqui das atividades do grau B, eu coloco eles e resolvo junto com vocês. Então, vai ficar como uma espécie de revisão com esses exercícios, né? E aí a gente consegue tirar alguma dúvida que possa ter ficado aí, esclarecer alguma coisa nessa matéria do grau B. E aí depois, no dia 10, vocês têm a avaliação de grau B. E aí, só lembrando, né, pessoal, já coloquei aqui para vocês não esquecerem, né? A avaliação de grau B e de grau C de vocês agora, a FTEC mudou o formato, então vocês devem ter recebido um e-mail com essa orientação, onde vocês têm agora 48 horas para fazer a prova. Então, a avaliação ela vai estar abrindo dia 10 e vocês têm que realizar ela aí no máximo até o dia 12. E vocês ainda têm um pouco de sorte, diríamos assim, porque vai cair no fim de semana, né? Mas durante a semana aí deve ter ficado um pouco mais, vai ficar um pouco mais corrido para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Então, na próxima semana ou dia 10 de dezembro? Não. Eu estou falando da avaliação. A avaliação é só 10 de dezembro. Ah, tá. A avaliação nós temos ainda 4 aulas antes da avaliação. Hein? Um tempinho aí. E aí sim, vocês têm do dia 10 até o dia 12 para estar resolvendo as questões aí da avaliação. Certo, pessoal? Então, só passar algumas orientações para vocês irem se organizando aí para essas nossas últimas aulas. Está quase acabando o semestre já. Beleza, pessoal. Hoje, então, a gente vai dar continuidade a um assunto, né? Que depois eu vou colocar a leitura complementar para vocês, junto com essa apresentação e tudo mais ali no Moodle. Até na semana passada o pessoal me mandou e-mail, segunda e terça, uns 2 ou 3 alunos me mandaram que eu não tinha colocado, né, a gravação da aula. Na realidade, eu coloquei na sexta mesmo, depois que a gente finalizou a aula, eu deixei carregando aqui no Teams e já subi ela. Não sei o que aconteceu, que não liberou no Moodle lá, eu apaguei ali o tópico, inseri ele novamente, aí deu certo, deu algum bug ali. Até a semana passada eu estava com alguns problemas na minha internet, agora foi resolvido aí esses bretes, não deve de acontecer mais. Então, na aula passada a gente falou sobre trabalho, né? Que o trabalho, então, ele está sempre envolvido quando nós temos uma força aplicada e um deslocamento. Então, sempre para... Até isso eu queria perguntar sobre exatamente. Tem uma questão ali no questionário que o rapaz está empurrando um armário. Uma hora ele está empurrando um carrinho, outra hora está empurrando um armário, outra hora ele está parado. Daí a pergunta era em qual das alternativas ele está realizando o trabalho. Daí no caso, a pessoa tinha que interpretar que ele estava empurrando o armário estava se deslocando, embora o armário seja pesado, na figura tu não pode determinar peso ou deslocamento, o armário ele estava deslocado. E era isso aí mesmo, os dois estavam realizando, o senhor se lembra? Tinha uma flecha indicando, né, que estaria acontecendo. Mas a flecha está indicando que ele está fazendo esforço. Que ele estaria deslocando, né? Ah, tá. Não, beleza. Estaria movimentando o armário, né? Essa era a ideia da sinalização ali, né? Então,
essa questão na figura é sempre meio ruim da gente entender, né? Mas vocês devem se deparar com outras questões desse tipo, e o que acontece é sempre vem uma flechinha indicando que está acontecendo um deslocamento, um movimento daquele objeto, né? Daquilo que está sendo analisado. Eu até mandei uma mensagem para o senhor no Moodle ali, porque na figura B, eu acho que é a própria imagem mesmo do exercício ali, né? Ele parece um vulto como se ele estivesse em movimento, e na figura A ele não representava isso, né? E daí essa foi a dúvida que eu fiquei também nessa questão aí. Você me mandou, acho que teve mais uma pessoa que me mandou ali também. Depois Deu a casualidade, né, da figura B, ela tá meio sombreada e parece que simulando um movimento, né? E a arte como se ele estivesse fazendo força, mas não estivesse movimentando nada. Beleza. Bom, vocês tinham até agora, hoje, né, para estar desenvolvendo a atividade. Depois eu vou fazer um compilado ali das questões, e aí se eu ver que deu muito problema mesmo aquela questão ali, eu consigo anular ela ali, eu distribuo o peso dela nas outras para não prejudicar ninguém. Tá, professor, então só ter certeza que você entende direito, que eu também tinha ficado confuso com ela. Se o cara tá aplicando a força e o armário não tá se mexendo, então não tem trabalho, é isso? Não, tu precisa ter um deslocamento associado. Eu fiquei com a mesma dúvida, que parecia que ele só tava colocando a força, mas o armário não tava se mexendo. Porque qual que é a equação de trabalho, né? Tô ligando para abrir aqui. Tem Nós temos força vezes o meu deslocamento, né? Então eu preciso ter um deslocamento associado para que realmente aconteça trabalho, né? Tá, entendi. Então, Obrigado. se eu estou só aplicando uma força e eu não tenho nenhum tipo de deslocamento, não tá acontecendo nenhum tipo de trabalho, né? Então, entendi agora. trabalho, né, força vezes o meu deslocamento. E ainda eu tenho, né, a relação no meu ângulo, né, se essa força está sendo aplicada com um determinado ângulo. Então, eu preciso ter um deslocamento para que aconteça trabalho, né, no meu sistema. Porque na verdade, na figura dá a entender que ele está fazendo força, mas de repente a massa é muito pesada, ele não consegue deslocar. Não, perfeito. Pode deixar que eu dou uma reconsiderada nessa questão aí para não ter nenhum problema para vocês. Foi a mesma coisa. Não, mas até acertei, senhor. Acho que o pessoal acertou também. Mas essa interpreta, mas é bom saber que os outros também tinham a mesma ótica que o cara, Sim, né? sim. O cara não tá sozinho. Não, acontece, pode acontecer. E aí fiquem tranquilos que realmente eu estava pensando quando você estava falando, a figura 2 aparece melhor que está realmente deslocando, né? Então, fiquem tranquilos aí. Mas é isso, pessoal. Então, eu sempre preciso ter um deslocamento para que esteja acontecendo o trabalho. Não esqueçam disso, beleza? E aí, nessa mesma linha de trabalho, a gente chega na energia. Talvez vocês saiam da aula aqui talvez um pouco confusos também do que seria trabalho e o que seria energia, né? Então, é por isso que depois eu vou colocar ali também uma leitura complementar para tentar ajudar vocês a desenvolver esse raciocínio, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala de energia, né? O que seria energia? Imagine aqui essas três figuras, né? Se eu pensar o crescimento desses girassóis aqui, né? O que faz com que esse girassol cresça, né? Então, eu tenho uma energia aqui luminosa para que ele execute fotossíntese, né? E aí essa energia luminosa ela está sendo convertida na fotossíntese para fazer com que a planta consiga pegar ali os nutrientes dela e ter o seu crescimento e o seu desenvolvimento, né? Então, existe uma conversão aqui da energia luminosa para energia de desenvolvimento da planta, né? Seria a fotossíntese. Se nós pensarmos em pessoas correndo, né? Não precisa ser só correndo, pode ser uma pessoa caminhando, uma pessoa jogando futebol, né? O que a gente faz para nos mantermos, né,
em movimento, para que a gente consiga ter disposição, né, para estar executando atividades físicas, para a gente estar caminhando e trabalhando, e etc., né? Então a gente faz algumas refeições aí ao longo do dia, né, para que o nosso organismo ele absorva a energia desses nutrientes, desses alimentos, para que a gente consiga estar convertendo isso em um outro tipo de energia, que aí, claro, a pessoa vai estar correndo, vai estar caminhando, enfim, executando diversas atividades, né? Tem até aquele ditadinho, né, popular que saco vazio não para em pé, né? Então experimenta ficar um dia inteiro aí sem comer nada e fazer algum esforço físico para ver o que acontece, né? Então vai ter algum tipo de problema, né? A pessoa precisa absorver essa energia de algum lugar para que transforme ela em algum outro tipo de energia. Um veículo, quando ele está em movimento, a gente precisa colocar gasolina nele, né? Ou gasolina, ou álcool, diesel, ou até mesmo carregar ele com energia elétrica, né? Mas nós precisamos dar para ele o combustível, que é da onde ele vai transformar essa energia em energia mecânica lá no movimento dos pneus para estar entrando em movimento, né? E da mesma forma acontece com a energia elétrica. A energia elétrica, ela está sendo convertida lá nos geradores, né? Nas termoelétricas ou nas hidrelétricas. A gente tem um movimento de um gerador, um movimento mecânico, e aí a gente tira esse movimento mecânico, né? E transforma ele tira não, né? Transforma esse movimento mecânico em energia elétrica. Então, o conceito de energia ele pode parecer assim, meio abstrato, né? E é por isso que eu trouxe esses exemplos para vocês. Mas o fato é que a energia ela está sempre associada a transferência diríamos assim, como é que eu vou explicar? Não queria explicar sistema, mas de uma coisa para outra, né? Então a gente precisa converter uma energia em outra. A energia ela não é criada, né? Ela está sempre sendo transformada de um tipo de energia para outro tipo de energia. E aí o conceito de energia e trabalho, eles andam meio que juntos assim. Se vocês começarem a pesquisar, vocês até vão ver que alguns autores trabalham com energia e trabalho como se fosse o mesmo significado. E até eu cheguei a ler essa semana que o pessoal diz que energia e trabalho foi criado os dois termos em função da tradução da língua, né? Mas o que seria energia e o que seria trabalho, né? A energia ela está associada a essa transferência, né? Então a energia ela vai ser transferida para possibilitar que um sistema ou algo realize trabalho. Ah, mas como assim, né? Então imagina o seguinte, né? Imagina que esse skatista, né? Depois a gente vai ver cada um desses tipos de energia aqui. Mas quando ele está a uma determinada altura, ele está armazenando uma energia, né? Que vai ser em função da massa que ele vai estar aplicando, né? E aí depois ele vai transferir essa energia aqui para um movimento, né? Para ele deslizar na pista. Quando ele está deslizando na pista, eu tenho uma força aplicada ali, né? E aí é daqui então que vai ser o trabalho. Então, a energia foi armazenada aqui em cima. No momento em que ele desceu, ele começou a executar trabalho. E aí, automaticamente, né, a gente vai ver mais adiante, ele está executando também uma energia cinética aqui. Então, o trabalho está associado ao movimento do corpo. Então, por isso que trabalho, né, é força vezes o deslocamento. Então, o trabalho está associado com o movimento do corpo. E a energia está associado com o quanto esse corpo armazenou para que ele consiga estar executando esse trabalho.
Entenderam? Ou mais ou menos? O fato é que a energia ela vai estar sempre sendo armazenada para ser convertida em um outro tipo de energia. E o trabalho ele está sempre sendo executado quando nós temos um movimento associado a ele. Certo? Bom, a gente tem na área da mecânica, né? Quando a gente fala em energia, vocês talvez pensam em energia elétrica, energia térmica, energia luminosa, né? Energia solar, eólica. Existem vários tipos de energia, né? Mas quando a gente fala em física, na parte mecânica da física, nós temos dois tipos de energia, basicamente. A energia cinética e a energia potencial. E a energia potencial, a gente divide ela em dois subgrupos. A potencial gravitacional e a potencial elástica. Já vai ver cada uma desses três tipos que nós teríamos de energia associado à mecânica e à física. A primeira delas que a gente vai ver é a energia cinética. Então, a energia cinética, ela é a energia que ela está sendo armazenada, né? No momento em que eu estou realizando um determinado movimento. Então, no caso aqui do skatista, aqui em cima é outro tipo de energia que ele está tendo. Mas quando ele está no plano, na parte plana da pista aqui, ele tem apenas energia cinética. Quando a gente chuta uma bola de futebol e ela entra em movimento, eu estou tendo também uma energia cinética. E essa energia cinética, ela está diretamente associada à massa do meu objeto e à velocidade que ele está executando. Então, a equação de energia cinética, a gente vai utilizar EC, né, para ficar mais fácil da gente lembrar, a energia cinética, ela é igual à massa do meu objeto multiplicado pela velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética ela é dada pela massa vezes a minha velocidade ao quadrado sobre 2. E aí existe um teorema da energia cinética que me diz que o trabalho executado por um corpo, ele pode ser igual à minha energia cinética final menos a minha energia cinética inicial. O que é energia cinética final menos energia cinética inicial? É exatamente a minha variação de energia cinética. Assim como nós fazemos lá, né, o nosso ΔX, né, no nosso deslocamento, isso aqui é o meu deslocamento final menos o meu deslocamento inicial. Então, o trabalho, conforme o teorema da energia cinética, ele pode ser dado como a minha energia cinética final menos energia cinética inicial. E aí, né, consequentemente, a gente consegue estar aplicando aqui a fórmula. Massa vezes velocidade final. A massa ela não vai mudar, né, do meu corpo no instante inicial e no instante final. Então, a massa ela é a mesma, multiplicada pela minha velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a minha massa vezes a minha velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Então, a realização, né, de trabalho sobre um corpo, ela promove uma variação da energia cinética. Se vocês imaginarem aqui no skatista, na figura anterior, aqui nessa parte de baixo, né, ele está executando um trabalho, né? Então ele está em movimento aqui. A energia cinética que esse cara aqui está armazenando nesse
determinado instante é a energia que vai ser utilizada para que ele suba a rampa aqui, né? Então, existe uma variação dessa energia cinética que ela vai estar aplicada para possibilitar que ele consiga subir a rampa novamente. E aí, aqui em cima, a gente vai ver depois que essa energia cinética ela foi convertida em um outro tipo de energia. Vai ver mais adiante. Vamos indo por partes aqui. Dito isso, então, né? Vamos para alguns exemplos de aplicação da energia cinética. Então, vocês vão ver agora, nessa primeira parte aqui, uma coisa curiosa sobre esses cálculos com energia, que muitas vezes vai ajudar vocês a solucionar um determinado exercício. Então, vamos lá. Um corpo de massa, né, de 5 quilos, ele desloca-se com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Qual a energia cinética que esse meu corpo desenvolveu, né? Então, a energia cinética vai ser igual à minha massa. Vou botar a fórmula aqui primeiro. Cinética é massa vezes a minha velocidade ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética vai ser 5 vezes 20 ao quadrado sobre 2. E aí a gente vai ver que a energia cinética desse sistema aqui, ela é igual a 1000 joules. Beleza? Bem tranquilo, né? Para a gente começar. Eu também posso calcular a velocidade desse meu sistema, né? Então, se eu tenho um objeto de meio quilo, e ele tem uma energia cinética de 2 quilojoules, o que é 2 quilojoules? A gente viu lá na nossa primeira aula, né? Isso aqui é 2000 joules. Qual vai ser a velocidade desse meu objeto? Então, energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser 1000 igual a 0,5 vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Esse 2 ele vem aqui para o outro lado, né? Então, com 2000 vezes 2, 0,5 v ao quadrado. E aí, então, v ao quadrado vai ser 2000 vezes 2 sobre 0,5. Isso aqui vai me dar a raiz quadrada de 8.000. Então, esse ao quadrado aqui da velocidade, né? Vem para o outro lado da minha equação como raiz quadrada. Então, a velocidade desse meu sistema aqui, esse meu objeto, né? Vai ser de 89,4 metros por segundo. Ô, professor, dá para voltar ali um pouquinho naquele slide ali? Sim. Só para mim voltar da linha de raciocínio ali, quando o senhor... eu não teria que botar o 2... o senhor jogou o 2 multiplicando lá por 2000. Isso. E depois trocou pelo V. Tá. Bem, depois eu só reescrevi a equação aqui, né? Ok. E se eu quiser saber qual a minha variação de energia cinética? Então, o motorista está se deslocando a uma velocidade inicial, né, de 72 km por hora. Em um dado momento, a velocidade é alterada para 108 km por hora. E a massa desse carro é de 1.000 quilos. E aí, qual a variação de energia eu tive nesses 2 instantes aqui, né? Então, aqui,
uma coisa que vocês têm que lembrar, eu dei uma olhadinha nas questões de vocês e teve uma ali que 80% da turma acabou errando porque não viu que o deslocamento estava em centímetros. E qual que é a unidade do Sistema Internacional de Deslocamento? Metros, né? Então, teve 80% da turma que errou uma questão ali, se eu não me engano, da penúltima atividade, porque não fez essa conversão de centímetros para metros. Então, tem que prestar atenção nas unidades, né? Então, vejam que aqui a gente está com quilômetros por hora. A gente precisa transformar esses quilômetros por hora para metros por segundo. Então, a gente divide por 3,6. Então, aqui vai ser 20 metros por segundo. E aqui vai ser 30 metros por segundo. E aí, como que a gente calcula a variação da energia cinética? A variação da energia cinética é igual à minha energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, a minha energia cinética vai ser igual a mv final ao quadrado, dividido por 2, menos mv inicial ao quadrado, dividido por 2. E aí a minha variação de energia cinética, minha massa se mantém, 1.000 quilos. Minha velocidade final é de 30 metros por segundo. Mantemos aqui os 1.000 quilos. E a minha velocidade inicial é de 20 metros por segundo. Então, a minha variação de energia cinética vai ser igual. Deixa eu fazer aqui. 1.000 vezes 30 ao quadrado, dividido por 2. Vai dar 45.000 aqui. Menos ao quadrado dividido por 2. 200.000 aqui. Então, a minha variação de energia cinética nesse sistema que passou de uma velocidade de 72 km por hora para 108 km por hora foi de 250.000 joules, ou 250 kilojoules. Certo? E agora olhem só uma coisa. Essa questão aqui foi uma questão que vocês resolveram, que a gente resolveu juntos, né, na aula passada. Que ela me dizia que um corpo de 6 quilos é lançado horizontalmente a uma velocidade de 20 metros por segundo, sobre uma superfície plana e horizontal. O coeficiente de atrito entre o plano e a superfície é de 0,2. Calcule o trabalho realizado pela força de atrito até o corpo atingir o repouso. E aí a gente primeiro teve que calcular a nossa aceleração, depois a gente teve que calcular o nosso deslocamento, né? Quanto que esse meu bloco andou. Depois eu tive que calcular a minha força de atrito para, no fim, conseguir realizar o cálculo do meu trabalho. Certo? Então, nós tivemos que fazer aqui pelo menos 1, 2, 3, 4 contas para chegar na resposta e verificar qual que é o trabalho desse meu objeto nessa situação. Agora, veja uma coisa. Esse aqui é exatamente o mesmo exercício. Olha, bloco de 6 quilos, velocidade de 20 metros por segundo. Vou voltar no outro. Bloco de 6 quilos, velocidade de 20 metros por segundo. Vamos calcular esse trabalho agora realizando o teorema da energia cinética. Qual que é o teorema da energia cinética? Meu trabalho, ele é igual à minha variação de energia cinética.
minha massa é de 6 quilos e a minha velocidade é de 20 metros por segundo. Qual que é a minha variação de energia cinética? O trabalho pode ser igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Energia cinética final, massa vezes velocidade final, ao quadrado, sobre 2. Energia cinética inicial, massa vezes velocidade inicial, ao quadrado, sobre 2. Qual que é a velocidade final desse meu objeto? Ele está dizendo aqui para mim, né? Ele atingiu o repouso, então a minha velocidade final desse objeto vai ser 0, né? Qual vai ser, então, o trabalho executado por esse meu corpo aqui? O trabalho vai ser igual a menos 6 quilos da minha massa, vezes a minha velocidade inicial ao quadrado, sobre 2. Quanto vai dar isso aqui? Eu até vou fazer de novo na calculadora. Exatamente o mesmo trabalho que nós calculamos na aula passada. Só que na aula passada a gente calculou 1, 2, 3, 4 contas para chegar no meu trabalho. E agora a gente fez apenas utilizando o teorema da energia cinética. Show, né? Fiquem animados, vai melhorar ainda mais ainda até o final da aula. Então, vejam que eu nem sei qual que é o atrito aqui da minha mesa. Nós chegamos exatamente no mesmo trabalho do exercício. Indo adiante, então, nós temos uma bala de revólver com massa de 20 gramas. Vejam as unidades. 20 gramas. Que tem uma velocidade de 200 metros por segundo ao quadrado, quando atinge uma parede. E penetra nela 25 centímetros até parar. Então, o meu deslocamento foi de 25 centímetros. E qual é a energia cinética da bala até atingir a parede? E qual a intensidade de resistência da parede sobre a bala, supondo-a constante? Então, ele quer saber qual que é a minha energia quando essa bala atingiu a parede, qual que é a força, né, que aconteceu ali no momento em que a bala estava atingindo ali a minha parede. Então, primeira coisa, a gente precisa trazer essas unidades, né, para o sistema internacional. Então, 20 gramas é a mesma coisa que 0,02 quilogramas. E 25 centímetros é a mesma coisa que 0,25 metros. Ok. Qual que é, então, a energia cinética dessa minha bala até atingir a parede? Então, a energia cinética, né, a bala estava em movimento, né, ela ainda não atingiu a parede, ela estava em movimento. Vai ser a minha massa de 0,02 vezes a minha velocidade ao quadrado sobre 2. E aí a minha energia cinética vai ser igual a 400 joules. Como a gente pode determinar a força agora que essa parede executou supostamente sobre a minha bala, né? Então, qual que é o teorema da energia cinética? Trabalho igual a variação
energia cinética. O que é trabalho? Que a gente viu nas nossas aulas, nossa aula anterior. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do meu ângulo. E o que é a variação da minha energia cinética? Então, é a energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, massa vezes velocidade final quadrado sobre 2, mais a massa vezes velocidade inicial ao quadrado. É menos, né, senhor? Opa, isso, menos. É mais ou é menos? Aí. Variação é menos. Então, qual que é a minha velocidade final quando essa minha bala, então, atingiu a parede? 0, né? Então, ela atingiu a parede, 0. Penetrou e ficou paradinha. A velocidade final é 0. Agora basta a gente substituir os valores. A força é o que eu quero. O meu deslocamento foi de 0,25. Vejam que eu estou calculando a força que a minha parede incidiu sobre a minha bala, né? Então é aquela mesma questão do atrito que a gente estava discutindo na aula passada, né? Então, se a minha força ela está exercendo a força que eu estou calculando é exatamente no meu sentido da penetração da minha bala, então, exatamente não, inverso, né, ao deslocamento da minha bala, então cosseno de, opa, tá, deixa eu arrumar aqui, de 180 para ser. Não tem uma, no outro lado não é borracha dessa tua caneta, é isso? Oi? Do outro lado não é a borracha dessa tua caneta aí? Não tem borracha tua caneta? Não, porque eu uso um programinha que é o Virtual Tablet aqui, aí ele não tem tanto recurso assim. E aqui no PowerPoint tem, né? Mas ele, na realidade, ele está espelhando a tela do meu tablet aqui. É por isso que não tem o recurso. 180. Igual a menos a minha massa vezes minha velocidade inicial sobre 2. Vamos lá. Então, isso aqui vai ser... eu não sei a minha força, né? Não, mas a força que eu quero... Eu tô viajando aqui. Então, força vezes... O cosseno de 180 é menos 1, né? Então vai ficar menos força de 0,25 igual a menos 0,02 vezes 200 ao quadrado sobre 2. Menos a minha força de 0,25 é igual. Calculei por parte o negócio aqui. 0,02 vezes 200 ao quadrado por 2. Isso aqui é 400. E aí, como nós temos menos e menos, né? Isso vai ficar mais no nosso sistema. Vou trazer aqui para cima, que acabou a minha folha. A minha força vai ser igual a 400 dividido por 0,25. E aí eu vejo que a força que a minha parede está incidindo sobre a minha bala é de 1.600 mil. Certo? Então, a energia cinética, ela está sempre associada ao movimento do meu objeto.
Mas e a energia potencial? Tem a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional, ela está associada com a gravidade. Então, ela está associada a uma determinada altura que esse meu objeto está no meu problema. Então, no caso do skatista, que eu tinha mostrado antes, ele sobe até lá em cima na minha rampa, armazena energia potencial e desce a minha rampa. E aí ele vem executando ao longo daqui da minha rampa energia potencial gravitacional e energia cinética. As duas juntas, né? Porque ele está agora se movimentando. Quando ele chega aqui embaixo, onde é plano, a rampa, não é mais uma plana, na verdade, né? É o solo, eu tenho apenas energia cinética. E aí, quando ele começa a subir de novo, novamente, ele vai ter energia potencial gravitacional e energia cinética. Até ele chegar lá em cima, e aí ele tem somente energia potencial gravitacional. E aí, de novo, quando ele desce, ele vai perdendo energia potencial e vai ganhando energia cinética. Chegou aqui embaixo, ele está com energia cinética no máximo, né? Nesse ponto aqui da rampa. Está no máximo energia cinética. Aí ele começa a subir, vai acontecendo a mesma coisa. A energia potencial gravitacional vai aumentando e agora a cinética vai diminuindo. Até eu chegar lá em cima e eu tenho apenas energia potencial gravitacional novamente. E aí ele fica nesse looping, né? Sobe, desce, sobe, desce. E aí sempre lá em cima, na altura máxima do meu objeto, no H máximo aqui, né? Ele está somente com energia potencial gravitacional. Aqui embaixo no plano, somente energia cinética. E lá em cima, de novo, somente energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional, ela está relacionada diretamente com a altura do meu objeto. Então, aqui tem outro desenho, ó. Então, ó, antes dele sair, ele tem apenas energia potencial. E quando ele está se deslocando, ele tem as duas, né? Tem tanto energia cinética quanto energia potencial. Até ele chegar lá em cima, ficar novamente só com energia potencial e aí depois ele desce de novo. Então, a energia potencial gravitacional, ela está relacionada com a minha massa, com a minha gravidade e com a minha altura. E aí, se vocês lembrarem da fórmula de trabalho na gravidade, né, quando a gente está trabalhando em movimento horizontal puro, é exatamente isso. Massa vezes gravidade, acho que a gente tinha chamado de deslocamento daí, né, não altura, mas é exatamente a mesma coisa. Então, a energia potencial gravitacional é a mesma coisa que o meu trabalho vertical. Vamos fazer, então, alguns exemplos aqui. Então, uma caixa d'água está localizada a 32 metros acima do solo. Então, a minha altura dela é de 32 metros. Dentro da minha caixa, existe 4.000 quilos de água. Então, minha massa é igual a 4.000 quilos. Qual é a energia potencial gravitacional? Tá certo, ele não deu aqui a gravidade, né? A gente considera, então, que a gravidade vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a minha energia potencial gravitacional vai ser igual a 4.000 quilos. Vou botar a fórmula primeiro. Massa vezes a minha gravidade
vezes a minha altura. Então, a energia potencial gravitacional vai ser 4.000 vezes 10 vezes 32. E aqui a gente chega, então, que a energia potencial gravitacional dessa caixa d'água é muita coisa. Deixa eu ver se eu calculei certo aqui. Eu boto a fórmula direta, depois eu não sei se eu fiz realmente certo ou não. Deu 1.280.000. É isso aí mesmo. 228 mil joules. Então, isso aqui, pode escrever a mesma coisa como 1,28 megajoules. Ô, professor. Sim. Só uma observação. Claro que lá na frente, né, no pós-aula de hoje, quando o senhor pede as respostas, que no último questionário o senhor pediu várias respostas que não tinha a opção, tinha que digitar o valor ali. Sim. Vai tem uma unidade específica que o senhor cobra ali? Eu sempre coloco junto ali no enunciado da questão. Descreva apenas a resposta em joules ou a resposta em quilogramas. Eu estou sempre colocando a unidade que eu quero que vocês respondam. E aí, acho que foi você que tinha me mandado mensagem perguntando como é que colocaria 10.000, 20.000, uma coisa assim, né? Por causa da vírgula ali, foi. Então, 10.000, como é que é 10.000, né? 10.000 é 10.000, não tem vírgula, não tem nada. Então, se lá está pedindo a massa da caixa d'água aqui, por exemplo, né? Vocês vão digitar lá 4.000. Isso aqui, sem vírgula, sem nada. Ah, e se eu digitar 4,0? Ok. Essa coisa, ele considera que é os 4.000, né? Então, quando é milhar a unidade, né, não coloquem ponto, não coloquem nada, digitem apenas o valor. Mas também, ok, vocês querem deixar ali certinho, né, mas eu sempre dou uma olhadinha nas questões ali, como é que estão erradas, né, e se eu ver que é só uma questão aqui de que botou o ponto aqui, né, para considerar, eu vejo ali depois. Ok, senhor, valeu. Ok. E agora? Agora eu tenho um vaso, que ele está pendurado a 1,2 metro de altura de uma mesa de 0,4 metros. Vejam só. Melhor a gente desenhar para não ter nenhum problema. Então, eu tenho aqui o meu solo, aqui o chão. Tenho aqui uma mesa. A proporção vai ficar horrível, mas tudo bem. Ela está a 0,4 metros. E aí o meu vaso está pendurado a 1,20 da mesa. Então, a partir daqui, mais 1,20. E aí aqui em cima está meu vaso, com a minha plantinha lá. E aí ele pede, né, para determinar, o vaso tem 2 quilos, ele pede para determinar a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e ao solo. Então, energia potencial gravitacional é igual a massa vezes gravidade vezes a altura. Considerando, então, com relação à mesa, vou botar aqui 1,2 metros. Energia potencial gravitacional igual a 2 quilos vezes 1,2 vezes... Faltou 10 aqui. 10 vezes 1,2. E aí a energia potencial gravitacional, neste caso aqui, vai ser igual a 20 vezes 1,2, 24 joules. E em relação ao solo? Bom, em relação ao solo, tem que
lembrar que tem mais 0,4 da mesa, né? Então, é 1,2 mais 0,4. Então, 1,6 metros de altura agora, nesse caso. Energia potencial gravitacional é igual a 2 vezes 10 vezes 1,6. E aí, o meu valor aqui vai ser de 32 joules. Então, a energia potencial gravitacional, meu objeto está parado lá, né? Então, ele tem uma energia armazenada dele em função da massa dele aqui, né? E da gravidade. E aí, conforme esse objeto ele entra em movimento, ele vai dissipar essa energia. Então, lá em cima ele está com a energia máxima. Ele tem lá 32 joules. E aí ele vai, na sequência, começar a dissipar essa energia. Quando ele entrar em movimento. E aí nós temos também a energia potencial elástica. Que a gente acaba sempre associando a uma mola, né? Mas poderia ser um elástico aqui, por exemplo, ou uma borracha. Então, a energia potencial elástica é a energia que está associada a uma mola elástica ou uma borracha, quando ela está ou comprimida, né? Quando a gente sai aqui da posição de repouso dela e comprime ela, ou quando a gente estica ela. Então, a gravitacional, o potencial gravitacional, está associado à minha altura. E a minha potencial elástica vai estar associada a uma mola, ou a um elástico, algo que estique ou contraia, né? E isso, então, vai estar diretamente ligado ao quanto esse meu elástico, esse minha mola está comprimido ou esticado, e qual que é a, qual que é a constante elástica desse material. E aí vocês vão ver que isso é exatamente a mesma fórmula que a gente viu na aula passada. Então, a energia potencial elástica, ela também vai ser igual ao trabalho. Vamos fazer um exemplo. Comprimindo uma mola em 0,5 metros, então, o meu X de 0,5 metros, qual será a energia potencial elástica associada à mola? E aí ele diz que o K, a constante da mola, é de 80 Newton metro. Então, minha energia potencial elástica é igual a minha constante vezes o meu deslocamento ao quadrado sobre 2. Então, a energia potencial elástica é igual a 80 vezes 0,5 ao quadrado sobre 2. Então, a energia potencial elástica que essa minha mola está armazenando é de 10 joules. E se a mola agora ela tem um deslocamento de 10 centímetros, em função da sua posição inicial, e uma constante de 50 newtons metros. Então, se ligue. Deslocamento de 10 centímetros. Isso aqui é igual a 0,1 metro. E a minha constante, 50 newton metro. Então, minha energia potencial elástica é igual a constante vezes meu deslocamento sobre 2. Vai ser igual a 50 vezes 0,1 ao quadrado sobre 2. Tome cuidado com as unidades.
E aí a energia potencial elástica vai ser igual a 0,25 Joule. Beleza? Bom, e aí nós temos ainda a energia mecânica. Na realidade, eu não coloquei lá a energia mecânica como um tipo de energia, né? Porque a energia mecânica, ela é nada mais, nada menos que o somatório da minha energia cinética mais a minha energia potencial, seja ela potencial gravitacional ou potencial elástica. A energia mecânica, ela é igual à energia cinética mais a energia potencial. Então aqui, né, no caso que se eu chutei uma bola, né, qual vai ser a energia mecânica envolvida nesse meu sistema, né? Vai ser a minha energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, mais a minha energia potencial, que é massa vezes a gravidade vezes a minha altura. Então aqui novamente, né? Então o trenzinho ele está lá descendo uma ladeira aqui, lá em cima eu tenho apenas energia potencial gravitacional. Aqui embaixo eu tenho energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Quando ele bate, se eu tiver uma mola, né, eu tenho a energia potencial elástica. E aí a energia mecânica vai ser o somatório de todas essas minhas energias envolvidas. E aí até aqui está escrito, né, a potencial pode ser potencial gravitacional ou potencial elástica ou ambas elas juntas. Ok. Dito isso, agora nós vamos ao que realmente nos interessa. O que acontece em física, né? Em física existe uma coisa que a gente chama de princípio da conservação de energia. O que quer dizer esse princípio da conservação de energia, né? Ele me diz que se eu tenho um objeto num determinado plano aqui inclinado, né? Aqui em cima ele tem uma energia potencial gravitacional envolvida nele. Imagina que ele está em repouso ainda, né? O meu princípio de conservação de energia, ele é utilizado para sistemas ideais, ou seja, eu não tenho atrito, eu não tenho perda, eu não tenho resistência do ar. E ele me diz que, ao final desse deslocamento, quando eu liberar essa minha esfera aqui, a minha esfera ela vai entrar em movimento até ela chegar exatamente aqui no fim do meu plano. Quando ela chega aqui no fim do meu plano, a gente diz que ela possui exatamente a mesma energia potencial gravitacional. A mesma energia potencial gravitacional, não. Ela tem exatamente a mesma energia que ela tinha lá em cima. Porém, isso está associado à minha energia mecânica. Por que isso, né? A energia mecânica, ela é energia potencial cinética mais energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica mais energia cinética. Quando minha esfera aqui ela entra em movimento, eu começo a ter parte dessa energia potencial gravitacional e parte dessa energia cinética. Até que eu chego aqui embaixo no meu sistema, e agora quando ela está andando apenas no plano, eu tenho somente energia cinética. Não tenho mais uma altura associada a ela. Então, o princípio da conservação de energia me diz que a energia mecânica
inicial do meu sistema, ela vai ser igual à energia mecânica final do meu sistema. E aí, vamos lá. O que é energia mecânica? Deixa eu só subir um pouquinho isso aqui para conseguir colocar todo o raciocínio aqui. Energia mecânica é a energia potencial mais energia cinética. Ok. Então, minha energia mecânica inicial vai ser energia cinética inicial mais energia potencial. Neste caso aqui, nós não temos uma mola, nenhum elástico, né? Então, gravitacional inicial. E isso tem que ser igual à energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final. Mas o que acontece, então? Lá em cima, quando a minha esfera está em repouso, eu não tenho uma energia cinética, né, associada a ela, porque ela está em repouso. Então, isso aqui é zero. Não tem energia cinética no início. E quando eu chego aqui no final, o meu objeto está no movimento num plano, né? Não está mais variando a altura. Então, agora eu tenho uma energia potencial gravitacional nula. E aí, então, a gente fica, né, que a minha energia potencial gravitacional inicial vai ser a minha massa vezes a minha gravidade vezes a minha altura. E isso é igual à energia cinética final, que é massa vezes a minha velocidade ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui ajuda a gente a resolver uma série de problemas sem precisar estar aplicando aquelas contas de cinemática que a gente viu no nosso grau A. Vejam que eu não sei qual que é a massa da minha esfera, mas imaginamos que eu tenho aqui uma altura de 2 metros, por exemplo. A minha esfera ela tem uma massa de 1 quilo e a minha gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Eu consigo tirar, utilizando essas informações aqui, qual que é a velocidade que a minha esfera vai ter exatamente nesse ponto aqui do meu sistema. Então, a minha massa ela é de 1 quilo. Na realidade, eu nem preciso considerar minha massa aqui se eu não quiser, vocês já vão ver por quê. Vezes a minha gravidade, que é de 10, a minha altura, que é de 2. Isso é igual à minha massa, vezes a minha velocidade ao quadrado, sobre 2. Então, isso aqui vai dar 20 vezes 2, né? Igual à minha velocidade ao quadrado. E aí, então, minha velocidade vai ser a raiz quadrada de 40. Isso é 6,32 metros por segundo. Então, quando eu chego neste ponto aqui, onde eu não tenho mais uma energia potencial gravitacional, a minha esfera agora ela tem uma velocidade de 6,2 metros por segundo. Então, veja que a gente resolveu sem precisar utilizar, né, a Torricelli ou as outras equações de MRV, né, para estar verificando qual que vai ser a velocidade dessa minha esfera quando ela chega no final desse percurso dela.
Então, eu coloquei como de praxe aqui, depois eu já vou adicionar para vocês lá o formulário atualizado, para vocês também. Então, vamos fazer alguns exemplos agora, levando em consideração a minha energia mecânica agora, né? Princípio da conservação da energia mecânica. Então, uma esfera é lançada verticalmente para cima com velocidade de 3 metros por segundo. Qual vai ser a altura dessa minha esfera? Vejam que eu nem sei qual que é a minha massa da minha esfera, né? Então, como a gente vai resolver esse sistema? Então, eu tenho aqui uma esfera, foi lançada para cima ali, né, verticalmente, e a velocidade foi de 3 metros por segundo. Velocidade inicial. Então, a minha energia mecânica inicial tem que ser igual à minha energia mecânica final. No início, então, antes disso, né, minha energia mecânica inicial vai ser energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Isso é igual a energia cinética final mais energia potencial final. Então, no início, o meu objeto está em repouso, né? Mas ele sofreu um deslocamento inicial. Então, ele entrou em movimento. A partir do... Eu estou analisando o meu problema depois que esse meu objeto entrou em movimento. Então, se ele entrou em movimento imediatamente após ser aplicada essa minha velocidade, eu não vou ter mais uma energia potencial aplicada a ela, né? Então, ele está parado, eu dei um pulso nele. Imagina isso aqui em milésimos de segundo, né? Então, ele não está mais parado, entrou em movimento agora. Ele está com uma altura muito, 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 muito baixa, né? Muito próximo ao solo, mas eu dei o toque ali para ele entrar em movimento, como se eu disparasse um projétil com uma arma para cima, né? Muito rápido. Então, eu não tenho mais uma energia potencial, tenho apenas uma energia cinética. Quando essa minha esfera ela chegar lá em cima, o que vai acontecer? Ela vai parar lá em cima, né? E aí ela vai entrar em movimento de novo para cair. Então, lá em cima, quando essa minha esfera chegou lá em cima, no topo, ela parou. Agora eu não tenho mais uma energia cinética. Tenho apenas uma energia potencial. Com isso, então, a gente fica com a massa vezes a velocidade sobre 2 igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Mas veja que está faltando dado aqui para mim. Eu não sei ainda qual que é a minha massa, né? Então, vamos organizar essas nossas equações aqui. Se eu passar a massa e a minha velocidade aqui para o outro lado da minha equação, né? Então, eu fico que a minha altura é igual à minha massa vezes a minha velocidade ao quadrado, dividido por 2, vezes a minha massa, vezes a minha gravidade. Com isso, eu posso, então, anular as minhas duas massas aqui desse meu problema. E aí eu fico que a minha altura ela vai depender diretamente da minha velocidade ao quadrado, dividido por 2, vezes a minha gravidade. Dessa forma, então, a minha altura vai ser 3 ao quadrado, dividido por 2, vezes 10. E isso vai me dar uma altura máxima, então, de 0,45 metros. Então, não, poderia estar resolvendo isso aqui por... Não, nem poderia estar resolvendo. Eu ia dizer que poderia estar resolvendo por Torricelli.
Poderia sim. Torricelli é velocidade igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o meu deslocamento, né? Minha velocidade final vai ser 0, minha velocidade inicial é 3, e aqui a gente substitui pela gravidade. Então, eu posso estar resolvendo esse problema tanto pela cinemática, que a gente viu no grau A, quanto posso estar resolvendo ele por princípio da conservação de energia. Nesse caso aqui agora, nós temos um esquiador de massa igual a 70 quilos, que ele está partindo do meu ponto P, que é lá em cima, né? Então a 5 metros da minha rampa. E eu quero saber qual que é a energia cinética e a velocidade do esquiador ao passar o ponto Q, que está lá no final da minha rampa. Então, de novo, posso estar resolvendo utilizando conservação da energia, princípio da conservação da energia. A minha energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. E aí eu tenho energia cinética inicial mais energia potencial inicial igual energia cinética final mais energia potencial final. Quando eu estou lá em cima, antes de entrar em movimento, né, então eu não tenho energia cinética. E quando eu estou aqui embaixo, no plano, exatamente logo depois da minha rampa, eu não tenho mais energia potencial. Então eu fico que a minha massa vezes a gravidade vezes a minha altura é igual a minha massa vezes a minha velocidade ao quadrado sobre 2. E aí ele deu para mim lá a massa do meu esquiador, né? Mas eu nem preciso da massa para resolver. Eu posso ficar exatamente como no exercício anterior, dessa forma. E aí, então, eu anulo aqui as massas, né? E aí eu tenho, então, que a minha altura vai ser... cadê a velocidade? Veja só, eu não tenho a minha velocidade. É a velocidade que eu quero. Eu tenho a altura. Desculpa, pessoal, esqueça isso aqui que eu falei. Pensei uma coisa e fiz outra. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Estou olhando para o caderno aqui e fazendo caca. Vamos lá. Então, eu quero saber a minha velocidade, né? Então, eu posso fazer apenas a substituição agora. Então, 70 quilos, minha gravidade, a minha altura. Isso aqui vai passar para cá o 2, né? Então, isso aqui vai ser multiplicado por 2, igual a 70 vezes a minha velocidade ao quadrado. E a minha velocidade vai ser igual a... Deixa eu fazer aqui. 70 vezes 10 vezes 5 vezes 2. 7.000 dividido por 70, 100. Isso vai ser, então, a velocidade igual a 10 metros por segundo. Eu poderia estar isolando também aqui e tirar minha massa, né? Eu teria massa vezes a gravidade, vezes a minha altura, vezes 2, dividido pela minha massa. Isso igual a velocidade ao quadrado. Aí eu tiro aqui as minhas duas massas, eu fico apenas com a gravidade vezes a minha altura vezes 2. 10 vezes 5 vezes 2, e vai dar os mesmos 100, que depois a gente tirar a raiz vai dar 10 metros por segundo. Beleza? E agora, se eu tiver, então, um carrinho, né, que tem uma massa de 1 kg, ele está comprimindo uma mola
E ele é abandonado, então, né, na sequência, até atingir o ponto B, lá de cima aqui, né? Esse ponto B, então, ele está a uma altura de 1 metro. E aí ele quer saber qual foi a deformação que esse carrinho aplicou na minha mola. Então, a minha energia mecânica inicial vai ser igual à minha energia mecânica final. Energia cinética inicial mais energia potencial. Vou deixar um espacinho aqui. Inicial. Isso é igual a energia cinética final mais energia potencial final. Olhando para o problema, inicialmente, qual é o tipo de energia potencial que eu tenho? Elástica, né? Então, inicialmente eu tenho aqui uma massa, né? Ou uma massa, uma mola. Então, energia cinética inicial mais energia potencial elástica inicial. E lá no fim, o que eu tenho? Energia potencial gravitacional agora. Não tem mais uma mola lá no fim. E aí, no início, né? Então, esse meu carrinho ele está em repouso. Então, eu não tenho nenhuma energia cinética. E no fim, ele também vai ficar em repouso, né? Quando ele chegar lá em cima. Então, eu também não vou ter energia cinética aqui desse lado. Dessa forma, então, isso aqui vai ser energia cinética elástica sobre 2 igual a massa vezes gravidade vezes altura. Vejam que nos outros 3 exemplos que a gente fez, a gente sempre estava cortando, né? Isolando de um lado cinética, do outro potencial. Ou potencial e do outro cinética. Nesse caso aqui agora, não. Eu estou eliminando, né, as minhas duas energias cinéticas. Então, eu tenho que observar o meu problema antes de sair, querer cortar um monte de energia e sair calculando. Né? Tem que sempre ter isso em mente, tem que sempre estar verificando qual que é o meu problema para entender o contexto para resolver depois. Professor, Então, sim. Só para ter uma ideia, a energia cinética ela tá basicamente sempre ligada a um deslocamento. Um movimento, a uma Um velocidade. movimento. Ah, beleza. Na realidade, Sempre, para te ter então, uma ligada a velocidade, um... vai ter também um deslocamento, né? Beleza. Uma coisa vai acabar levando a outra, né? Então, a constante da memória, ele me disse que é de 2.000. Eu quero saber quanto que essa minha mola está comprimida, né? A massa do meu carrinho é de 1 quilo, a minha gravidade é de 10 e a altura que eu cheguei é de 1 metro. Isso aqui, então, vai ser 2.000 x ao quadrado igual a 10 vezes 2. X ao quadrado vai ser 20 sobre 2.000. Então, meu x vai ser igual a raiz quadrada de... Dor que eu não faço pela metade as contas aqui. 0,01. E aí, então, a minha mola, ela está comprimida 0,1 metros, ou 10 centímetros. Então, pessoal, quando a gente trabalha com energia mecânica, né, a gente sempre vai ter um sistema ideal, onde eu estou considerando que a minha energia mecânica inicial vai ser igual à minha energia mecânica final. Beleza? Pessoal. Professor,
Ali, então, só volta um slide ali para uma coisa. Ali a energia potencial elástica ela sempre vai ser na inicial e a energia potencial gravitacional ela sempre vai ser na final ou depende do problema? Vai depender do teu problema. Tu pode ter casos... Depende, se afinal ela tiver deslocamento, né? Tiver um movimento, no caso. Na realidade, olha esse daqui, né? Esse problema anterior. Eu poderia ter aqui embaixo uma mola, por exemplo, né? E aí eu queria saber qual que é o deslocamento dessa minha mola aqui. Então tem que estar sempre olhando para o problema, né? Não é uma regra que sempre vai ser cinético, potencial, final, inicial, né? Tem que ser É a relação que o problema vai passar. Exatamente. Tem que estar... Por isso que eu disse, tem que estar sempre analisando o problema, para não ter nenhum tipo de confusão aí, né? Tem problemas, eu não sei, eu não me lembro agora se eu cheguei a colocar para vocês ali nos exercícios de vocês, mas tem problemas que a minha mola está no fim. E aí eu quero saber, ok, eu larguei meu objeto aqui, qual vai ser quanto essa minha mola vai comprimir quando ele chegar aqui embaixo? E aí o que tu vai ter, né, vai ser uma energia potencial gravitacional inicial igual a uma energia potencial elástica final. Não, beleza. Entendeu? Tem que estar sempre, então, verificando e também em qual ponto do problema, né? Pode ter uma pegadinha, eu posso estar com um problema dizendo que eu estou saindo aqui do ponto P, tem uma mola lá no fim, mas eu quero saber qual que é a minha velocidade aqui no ponto Q. E aí, se eu quero analisar aqui nesse ponto, mesmo que eu tenha uma mola aqui, isso aqui vai ser potencial gravitacional inicial igual a energia cinética final. Uhum. Tem que estar sempre ligado o que o problema está trazendo de informação. Beleza, senhor. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Pastor, até o momento tá de Tudo boa, tranquilo? assim. Mais ou menos. Eu sei que já tá na finaleira do grau B até. Estamos no meio do grau B pro final, né? Mas na medida do possível, quando o senhor for abordar essas questões assim de prova, assim, for elaborar os exercícios que o senhor faz em aula, pega uns bem difíceis, senhor, para desenvolver, daí o cara tem uma noção boa, né? Com bastante recurso para desenvolver, assim, que daí o cara pega uma base boa, né? Na aula, é um passo depois. O que eu vou sugerir para vocês, né, pessoal? Os exercícios que eu coloco ali para vocês, a gente está utilizando eles como uma forma realmente de exercitar, né, a matéria. Claro que para valer nota, que eu preciso avaliar vocês de alguma forma, e eu acho que avaliar isso tudo somente na avaliação de grau A e de grau B é muito pesado, né? Mas eu sugiro que vocês deem uma olhadinha nas bibliografias que tem lá no plano de ensino de vocês. Tem um livro muito bom mesmo. Deixa eu entrar aqui que eu vou mostrar para vocês, que até eu utilizei bastante ele agora nessa parte aí de trabalho e energia, e da semana passada, que era só trabalho também. Não sei por que esse troço faz isso aqui. Que é o livro do Hardy. Foi o livro que eu passei abraçado 2 semestres que eu tive de física na minha graduação, que é esse livro aqui, ó, Fundamentos de Física Mecânica. Esse livro é muito bom mesmo. Na realidade, esse aqui está na bibliografia de vocês e tem mais 2, tem aqueles 2 vermelhos que estavam do lado ali. Mas esse livro aqui do Hardy, ele tem uma linguagem mais tranquila. Vocês vão ver que tem algumas integrais no meio, né? Mas é porque ele mostra da onde que vem a fórmula, né? A equação. Mas ele tem umas explicações bem legais, vocês podem estar analisando aqui, né? E ele tem também exercícios. E os exercícios do Hardy, eles vão aumentando
conforme tu vai desenvolvendo. Então, tu vai pegar o primeiro exercício dele, tem muita coisa, né? Revisão, pergunta. Tu pega o primeiro exercício, é muito fácil. E aí ele tá fácil, ele vai aumentando, ó. Olha só esse aqui já como é que tá, ó. Ele vai aumentando o grau de dificuldade. E lá no final dele, vocês têm as respostas. Aqui, ó. Perguntas, respostas dos testes de perguntas. Claro, somente dos ímpares, porque isso aqui já é de propósito, para que os professores possam usar os pares nas provas. Mas vocês podem estar usando ele como uma forma de estudo aí, né? Então, aqui, ó, o capítulo 8, que é o de energia potencial, e o 7, cinética, vocês podem estar utilizando ele aqui para dar uma reforçada, né? Eu me lembro que quando eu fazia as minhas disciplinas de física, os professores sempre diziam: leiam a bibliografia, façam os exercícios da bibliografia. E era batata. Chegava no dia da prova lá, pelo menos 2, 3 questões da prova saía desse maldito desse livro aqui. Aí era sempre das respostas dos problemas pares, né? Porque não tem resposta. Então, sugiro que, se vocês querem dar mais uma estudada, né? Vocês podem estar pegando aqui o livro e estar fazendo alguns exercícios propostos por ele aí para dar uma exercitada. E aí é aquilo. Os últimos aqui são casca dura aí, já são bem mais complexos para tá resolvendo. Se vocês querem se aprofundar um pouco mais nos assuntos. E aí ele tem força e movimento, vetor, tem tudo o que nós vimos até agora, tem no decorrer do livro. Aí. Aqueles momentos força, tem alguma coisa, senhor? Tem aqui, ó, centro de massa e momento linear, ó. É isso aí? 9, esse aqui. Meio que me empipinei aquele exercício da grua, lá do outro anterior, aquele da grua e um da cancela, que a força era negativa, que eu não soube como... Eu achei meio difícil, daí eu tava procurando alguma coisa sobre eles. Eu vou agora no final da aula, eu já vou colocar ali a apresentação e algumas recomendações de leitura para vocês estudarem um pouco. Aqui, ó, na parte do centro de massa, vocês vão ver que as figuras são as mesmas que eu uso nos slides, ó. Eu acabo pegando ela daqui dos livros mesmo para fazer os slides de vocês. E alguns problemas também eu tiro daqui para trazer para vocês. Então, vocês podem estar utilizando aí o livro como uma ferramenta de consulta, né? Eu mesmo aqui, eu estou dando aula para vocês, eu estou com um aberto no meu colo aqui. Não é o do Hardy, mas estou com um aberto aqui que eu sempre usando ele como uma base, uma referência. Beleza, pessoal? Era isso, senhor? Pessoal, hoje é isso aí. A atividade já deve ter liberado lá. Eu botei para liberar às 8h30, se eu não me engano. Tá sem tempo de novo? Oi? Tá Sim, eu deixei sem tempo. Deixei sem tempo para executar. Eu botei para começar às 9h. Vocês têm um tempinho ainda para tomar uma água, então, tomar um café antes de... Já libera, senhor. Começar. Ô, senhor, não, olha só. Num exercício lá na última lista de exercícios, questionário que o senhor passou, tinha um exercício de energia cinética. Em joules, coisa e tal. Aí eu até resolvi acertei ele, mas não entendi muito bem. Foi Tô pensando aqui para ver qual que era. Um bloco de peso de 5 newtons partindo do repouso na base do plano, que é um plano inclinado, sobre uma rampa, sem atrito, sob a ação de uma força horizontal constante de intensidade 10, conforme mostra a figura abaixo. Qual a energia cinética do bloco quando atinge o topo do plano? Será que eu escrevi errado? Bom, cara, se tu te pedir, se tu puderes mandar para mim no chat ali, que eu vou dar uma olhadinha só para não esquecer. Quer que eu compartilhe aqui para você ver? Pode ser. Coloca ele. Não, é que pelo problema não é mais para mim olhar depois ali, né? Porque se eu ver que... não, então eu mando. Isso, manda para mim, que daí se ele deu problema ali com o pessoal aí, foi falha minha, não era para ter tido nenhum de cinética aí, de energia ainda.
Eu sei que tinha como resolver ele sem energia cinética também. Por isso que eu disse, coloca para mim lá para me dar uma olhadinha, que daí eu já... Olha o celular e carrega ao mesmo tempo. Já vejo. Deixa eu só trocar, eu quero ver aqui o... Cadê? Comportamento, cadê o tempo desse troço? Aqui em cima. Tá sem tempo. Tá como o anterior aí. Pessoal, por hoje, então, seria isso aí. O questionário eu já coloquei ali para liberar para vocês. Vocês já podem estar executando ele aí na sequência. Esse questionário agora não tem tempo, né? Não, tá sem tempo. Inúmeras tentativas? Então. Ou uma só? Oi, desculpa, Gustavo, não entendi. Inúmeras tentativas ou uma só? Tem duas. Tem duas também. Bom. Já dá para você resolver um pouco. Então tá, valeu. Feito, pessoal. Então, uma boa noite a todos e bom fim de semana. Até a semana que vem. Ô, Soro, eu te mando por Fechou, e-mail boa no noite. chat aqui. Manda no chat do Moodle, por favor. Daí eu já vejo ali. Tá ok. Valeu.